tudo bem com vocês? A videoaula de hoje é a aula de número 10. Hoje nós vamos trabalhar os meios de transportes. Então a aula de hoje é a videoaula 10, meios de transporte e meios de comunicação. Nós temos aqui um carro, o Garfield no carro é um meio de transporte, o avião também é um tipo de meio de transporte, a televisão, aqui o Garfield assistindo ou ouvindo a TV, é um meio de comunicação, o navio, meio de transporte, aqui o telefone é um meio de comunicação, aqui é o computador, é um meio de comunicação, telefone, a tia já disse que é meio de comunicação, e o rádio também, que é um meio de comunicação. Agora, presta atenção nessa folhinha aqui, a tia vai explicar para vocês o que são meios de transportes. Os meios de transporte são de extrema importância para a movimentação das pessoas, mas também são utilizados para deslocar alimentos, animais, matérias-primas e muitas outras cargas. Eles possuem grande relevância para o desenvolvimento econômico das cidades e são classificados em meios de transporte terrestre, aéreo e marítimo. Agora, continuando aqui nessa folhinha, vocês vão ver vários tipos de meios de transportes aqui, tipos de meios de transportes. De acordo com o meio onde o deslocamento é realizado, os meios de transporte são classificados em meios de transporte terrestre. São aqueles que deslocam-se na terra, nas ruas, nas estradas e nas rodovias. Eles são classificados em ferroviário, rodoviário e metroviário. Os meios de transportes terrestres podem ser trem, ônibus, metrô, e carro, moto, caminhão, bicicleta, entre outros. Aí também nós temos os meios de transportes aquáticos. Então, como a tia disse aqui, os terrestres deslocam-se na terra. Os aquáticos, eles também são chamados de hidroviários. Os meios de transportes aquáticos deslocam-se na água, por meio de barcos, navios, balsas, canoas. São classificados em marítimo, são aqueles que ficam no mar, fluvial são aqueles que ficam no rio e lacustre, aqueles meios de transporte que ficam no lago. Agora temos também os meios de transportes aéreos. São os meios de transportes aéreos, são aqueles que se deslocam no ar, sendo considerada a modalidade criada recentemente e uma das mais rápidas do mundo. Exemplo, aviões, helicópteros, balões e dirigíveis. Nós temos aqui o carro, a van, o trator, a moto, o caminhão, a bicicleta, o ônibus e o trem. Esses aqui são os meios de transportes terrestres, que deslocam-se na terra. Temos aqui os navios, os barcos, lanchas, temos aqui também balsas, são os meios de transportes marítimos ou os meios de transportes hidroviários, são aqueles que deslocam-se no mar. E temos aqui aviões, helicópteros, balões, temos aqui também dirigíveis, são os meios de transportes aéreos, são aqueles que se deslocam-se no ar. Agora, a tia vai trabalhar para vocês aqui essa folhinha contando a história de como surgiu o meio de transporte. História dos meios de transporte. Há centenas de anos, o homem se movia somente a pé. Ele caminhava, caminhando, ele atravessou grandes distâncias, na maioria das vezes descalço.
A proporção que ia se desenvolvendo intelectualmente pôde melhorar seu transporte anatômico, fabricando os primeiros pares de sapatos com couro de animais para proteger os pés, o que dava a resistência para caminhar cada vez mais. De acordo com alguns cientistas, o primeiro meio de transporte foi o meio de transporte aquático, ainda no período da pré-história. Para fazer canoas e botes usados para cruzar mares e lagos, os homens utilizavam troncos de madeiras, bambus e juncos. A criação da roda provocou uma revolução nos meios de transporte. Mesmo sendo rudimentar e muito pesada, foi possível deixar o transporte mais efetivo quando foram usados em carros tradicionais por animais domésticos pelo homem. Na antiguidade foram feitas estradas pavimentadas com pedras, o que facilitava a passagem dos meios de transporte com as rodas para vários propósitos: construção civil, comercial, político, social. Os egípcios foram os primeiros a construir estradas, mas quem se destacou nessa época foram os romanos. Estes pretendiam fazer ligação entre Roma e os territórios dominados pelo seu grande império. Nós temos aqui o barco, que são meios de transportes. Cuidados com meios de transporte. Os meios de transporte são muito importantes para as pessoas, porém, a forma como usamos os meios de transporte também pode gerar problemas, como poluição do ar e sonora, a insegurança no trânsito. Por exemplo, o meio de transporte, o carro, o caminhão, o ônibus, os aviões, os helicópteros soltam fumaças. Com isso, eles poluem o ar e também a poluição eles poluem o ar e a poluição sonora. E a insegurança no trânsito. A poluição sonora é o som das buzinas, dos carros, dos caminhões, de ônibus, dos metrôs, de outros tipos de meio de transporte que pode prejudicar a nossa audição. E também a insegurança no trânsito. Por exemplo, carros que ultrapassam a velocidade, aí não respeitam os sinais, as pessoas ficam inseguras quando vão atravessar a rua, mesmo na faixa. Agora, tem uma folhinha aqui com atividades, vocês vão prestar atenção, porque lá no Caderno Pedagógico 7 vai ter também atividades do tipo dessa. Então, vamos lá. Número 1. Nós temos aqui o meio de transporte, que é o avião, o meio de transporte aéreo, o carro de corrida, que é o meio de transporte terrestre, e o navio, que é o meio de transporte aquático. Lembrando que o meio de transporte aéreo é aquele que fica no ar. O terrestre é aquele que fica na terra. E o aquático é aquele que fica na água, ou no mar, ou no lago, ou numa lagoa. Agora vamos lá. Observe os meios de transporte abaixo e marque um X nas respostas corretas. Nós temos aqui o avião, que é o aéreo, o carro terrestre e o navio aquático. Vamos lá. Primeiro parênteses aqui. O navio é um transporte aquático? É um meio de transporte aquático? Sim, porque ele vive na água ou no mar. Agora, o carro, esse aqui, ó, é um meio de transporte aéreo? Não, porque ele não vive no ar, ele vive na terra. Então, isso aqui não é para marcar, tá errado. O avião é um meio de transporte terrestre? Aqui a tia está afirmando que o avião é um meio de transporte terrestre. Isso aqui está certo ou errado? Está errado, porque o avião é aéreo, ele vive no ar. Então, não é para marcar isso aqui também, não. O carro é um transporte terrestre e o avião é um transporte aéreo?
O carro vive na terra e o avião no ar. Então tá certo. Vou marcar um X aqui. Número 2 agora. Escreva os cuidados que devemos ter para evitar acidentes de trânsito em vias públicas. Ó, a tia já escreveu aqui, vocês vão escrever no caderno pedagógico com a ajuda da mamãe ou de uma pessoa. Ó, de novo, escreva os cuidados que devemos ter para evitar acidentes de trânsito em vias públicas. Vias públicas são estradas, são ruas, são avenidas. Ó, então nós devemos, primeira coisa, quando entra no carro, usar o cinto de segurança, não usar o celular, é proibido, respeitar as leis de trânsito e respeitar os limites de velocidade. Essas leis de trânsito aqui, por exemplo, quando tiver lá, a pessoa estiver na faixa para pedestre, o carro tem que parar, tem que respeitar o sinal, que ele parar e a pessoa atravessar. Respeitar também a velocidade, não ultrapassar os limites de velocidade. Então, esses são os cuidados que a gente deve ter para evitar acidentes de trânsito em vias públicas. Crianças, então a tia explicou para vocês nas outras folhinhas os meios de transportes. Vocês viram que nós temos aéreo, terrestre e marítimo. Aéreo que vive no ar, que transporta no ar, o terrestre é o que transporta na terra e o marítimo no mar, na água. Agora, meios de comunicação. Os meios de comunicação representam os veículos ou instrumentos utilizados para difundir a informação entre os homens. São exemplos: o rádio, a TV, que é a televisão, o telefone, o jornal, a revista, a internet, o cinema, entre outros. Ó, nós temos aqui, ó, jornal, livro, esse aqui é outro tipo de jornal, megafone, uma antena de celular, o microfone, a TV, o rádio, temos aí outro microfone, temos aqui também a internet, vários tipos de meios de comunicação. Isso aqui também é um microfone, também um tipo de microfone, é o tipo de uma ambulância aqui, que é também um meio de comunicação, né? Porque geralmente quando apita aquele sinal nela, a gente sabe que ela precisa de espaço para poder transitar, né? Porque está levando algum doente para o hospital. Então aqui vocês estão vendo vários tipos de meio de comunicação aqui, várias formas. Fala aqui, ó, o rádio, a televisão, o telefone, o jornal, a revista, a internet, o cinema, dentre outros. Isso aqui é o megafone, também é um tipo de meio de comunicação. Ó, agora, continuando aqui falando sobre meios de comunicação, vamos lá. Os meios de comunicação podem ser subdivididos em várias categorizações. Aqui vamos separá-los quanto ao seu campo e atuação individual ou de massa. Também quanto ao tipo de linguagem: escrita, sonora, audiovisual e multimídia. Multimídia é a internet. A escrita, no caso aqui, são os jornais. A sonora é aquele aqui do megafone que a gente escuta som. E o audiovisual que a gente pode ver. Por exemplo, livro, né? Esse jornal aqui, Jornal News, que pode ser da internet também, que nós podemos ler, esse tipo de jornal aqui também. No computador também a gente pode tirar na internet algum tipo de informação, de comunicação e ler, né? Que fala sobre a multimídia. O campo de atuação, ele é individual e em massa. O campo de atuação individual são mídias usadas para comunicação interna e para relações interpessoais simples. Exemplo: correio, e-mail, telefone, fax. Então, por exemplo, isso aqui, ó, pode ser uma carta. Ela vem através do correio, né? Este aqui pode ser até um tipo de e-mail
que jornal news aqui pode ter tirado através do e-mail, do computador, da internet. Telefone também é um tipo de comunicação. E o fax também, que pode ser tirado aqui no computador, pela internet. Agora, de massa, são mídias voltadas para a comunicação externa, mais ampla e restrita, com o intuito de atender ao maior número de pessoas possível. Exemplo, jornal, revista, rádio, televisão e internet. Ó, jornal aqui, isso aqui não é, aqui é um livro, não é revista, mas poderia ser uma revista. Ó, temos aqui um rádio, temos a TV e temos a internet. Agora, tipos de linguagens escritos, o meio de comunicação escrito, são jornais, os livros e as revistas. Ó, jornais, livros e revistas são os meios de comunicação escritos. Os meios de comunicação sonora, ó, rádio e telefone, pode ser também o megafone, o telefone e o rádio. É um meio de comunicação sonora. Os audiovisuais são aqueles que a gente pode ver, a televisão, o cinema. E a multimídia, que no caso aí é o computador, que é a internet, e a TV digital. Agora, atividade número 3. Ó, escreva o nome dos meios de comunicação que você conhece. A tia vai colocar o nome de meio de comunicação que ela conhece. Vocês podem escrever os que vocês conhecem. Mas eu acho que vai ser tudo a mesma coisa, mais ou menos igual. Ó. A tia até escreveu aqui já. Eu coloquei aqui TV, mas esse TV é de televisão, viu, crianças? Rádio é um meio de comunicação, livros, revistas, internet, telefone e jornais. Então, esses são os meios que eu conheço. Vocês escrevam de vocês. Olha, agora a tia vai ler para vocês aqui, explicar quais são os cuidados que nós devemos ter ao utilizar a internet. E vocês prestem atenção, porque lá no Caderno Pedagógico 7 vai ter essa atividade. A internet já está presente no cotidiano de grande parte da população. Cotidiano quer dizer dia a dia, viu, crianças? E provavelmente para essas pessoas seria muito difícil imaginar como seria a vida sem poder usufruir. Usufruir quer dizer usar das diversas facilidades e oportunidades trazidas por essa tecnologia que é a internet. Por meio da internet você pode encontrar antigos amigos, fazer novas amizades, encontrar pessoas que compartilham seus gostos e manter o contato com amigos e familiares distantes. Você pode também, através da internet, acessar sites de notícias e de esportes, participar de cursos à distância, pesquisar assuntos de interesse e tirar dúvidas em listas de discussão. Pode também, através da internet, efetuar serviços bancários, como transferência, pagamentos de contas e verificação de extratos. Através da internet, podemos fazer compras em supermercados, em lojas de comércio eletrônico, pesquisar preços e verificar a opinião de outras pessoas sobre os produtos ou serviços ofertados por uma determinada loja. A internet também nos permite acessar sites dedicados a brincadeiras, passatempos e histórias em quadrinhos, além de grande variedade de jogos para as mais diversas faixas etárias. Faixas etárias são para mais diversas idades. Estes são apenas alguns exemplos de como você pode utilizar a internet para facilitar e melhorar a sua vida. Aproveitar esses benefícios de forma segura, entretanto, requer que alguns cuidados sejam tomados e, para isto, é importante tomar as medidas
preventivas. Não, te errou aqui, ó. E para isso é importante que você esteja informado dos riscos aos quais está exposto para que possa tomar as medidas preventivas necessárias. Alguns destes riscos são contato com pessoas mal intencionadas. Existem pessoas que se aproveitam da falsa sensação de anonimato da internet para aplicar golpes, tentar se passar por outras pessoas e cometer crimes como, por exemplo, estelionato, pornografia infantil e sequestro. Furto de identidade. Assim como você pode ter contato direto com impostores, também pode ocorrer de alguém tentar se passar por você e executar ações em seu nome, levando outras pessoas a acreditarem que estão se relacionando com você e colocando em risco a sua imagem e reputação. Pode ocorrer também furto e perda de dados. Os dados presentes em seu equipamento conectados à internet podem ser furtados e apagados pela ação de ladrões, atacantes e códigos maliciosos. Então vamos lá, continuando, atividade número 4. Quais cuidados devemos tomar ao utilizar a internet? Esses aqui são os cuidados. Nós não devemos passar nossos dados pessoais para outra pessoa sem saber para que fins são, para que fins vão ser utilizados, e também não devemos ter contato com estranhos na internet. Então esses são os cuidados que a gente tem que ter com a internet. Crianças, agora vocês vão assistir 2 vídeos que se chamam Meio de Transporte e Meio de Comunicação. Vocês vão fazer também com bastante capricho e atenção as atividades da aula de número 10, Meio de Transporte, Meio de Comunicação e Cuidados com a Internet. Ok? Essa foi a videoaula de hoje. A tia está com saudade. Beijos, amo vocês. Até a próxima aula. Gostaria de saber como alguns de vocês chegaram hoje de manhã à escola. Eu vim de ônibus. Eu de carro. Eu de metrô. Fiz essa pergunta hoje porque vamos falar dos meios de transporte. Que bom, mas adoro viajar. Eu também. E para viajar nos dias de hoje, contamos com meios de transporte modernos que podem carregar peso e pessoas nos lugares mais remotos. Podemos separar os meios de transporte em 3 grandes grupos: aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos, como os aviões, podem atravessar enormes distâncias em pouco tempo. E quais são os aquáticos? Os navios, os botes, os veleiros, as balsas se deslocam pela água e, dependendo da distância e do objetivo da viagem, podemos utilizar um ou outro. O navio tem uma função para a qual é quase exclusivo. Pode transportar, além de pessoas, cargas muito pesadas de um continente a outro. Professora, com certeza os transportes do terceiro grupo são aqueles que usamos quase todos os dias. Excelente! Esses são os meios de transporte terrestres, os que utilizamos para chegar à escola, trabalhar, visitar familiares e amigos e ir a todos aqueles lugares que precisamos. Eu sei que o ônibus pode ser urbano ou interurbano. Muito bem, depende do lugar ao qual nos transporte. Os trens também podem ser urbanos ou interurbanos e também existem os de carga. Podem transportar mais pessoas que um ônibus. Alguns funcionam com combustível, mas também existem os elétricos. O metrô circula por túneis construídos por baixo da superfície da terra na qual transitamos. Funcionam com eletricidade, assim como os trens que circulam sobre vias de aço. São velozes e transportam um grande número de pessoas. Uma vez ouvi que existe o trolebus. O que é isso? O trolebus é um meio de transporte terrestre. Também funciona com eletricidade, mas não precisa das vias. E os carros? Ia falar com vocês justamente do automóvel. Muitas pessoas o usam. Existem muitos modelos, marcas e tamanhos. E que
outros têm? A motocicleta é outro meio de transporte. A bicicleta que vocês utilizam é antecessora da motocicleta. Não é tão veloz, pois depende da pessoa que exerce força sobre os pedais. Agora vamos andar de bicicleta. Gostaria de colocar nela um porta-malas. Para quê? Para ajudar ao meu avô a transportar as plantinhas de um lugar para outro do jardim. O coitado se cansa de tanto caminhar. Oi, meninos. Oi, vovô. O que vocês estão fazendo? Agora que dirijo meios de transporte como é a bicicleta, quero ajudar você a transportar plantas como carta. Com a sua ajuda eu vou poupar muito tempo e as minhas pernas vão lhe agradecer. Eu vou buscar a minha bicicleta, assim ajudo você. E fazemos mais rápido ainda. Inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Olá, crianças! Hoje vamos trabalhar sobre os meios de comunicação. O que são os meios de comunicação? Para responder a essa pergunta, primeiro devemos pensar o que é a comunicação. Quando duas pessoas se relacionam expressando suas ideias ou sentimentos através de palavras ou gestos, essas pessoas estão se comunicando. Então as pessoas só podem se comunicar se estiverem juntas? Não, mas para poder intercambiar palavras ou ideias com pessoas que estão longe, é necessário ter meios para enviar informação. Esses são os meios de comunicação. Com certeza vocês conhecem muitos. Por exemplo, se uma pessoa viaja e quer saber como está sua família, o que é que ela faz? Telefona. Ou escreve um e-mail. Antes escreviam cartas. Muito bem, esses são meios de comunicação que relacionam um grupo reduzido de pessoas. Uma pessoa com a sua família, dois amigos, duas pessoas que trabalham juntas, etc. Também existem outros meios que nos permitem ficar sabendo o que aconteceu ou está acontecendo a muitos quilômetros de distância, do outro lado do mundo. Esses são os meios massivos de comunicação. Por que massivos? São meios de comunicação massivos porque chegam ao mesmo tempo a um grande número de pessoas. Vocês imaginam algum exemplo? A televisão. É claro, a televisão é hoje um dos meios massivos mais importantes. Sabem de outros? O rádio. A internet. Muito bem, todos esses são meios massivos de comunicação. E o jornal? O jornal também serve para nos informar? É claro, muito bem. O jornal também é um meio de comunicação massivo, assim como a revista. A particularidade deste meio de comunicação é que a informação chega principalmente através da palavra escrita, razão pela qual é necessário saber ler. Como vocês podem ver, hoje em dia existem muitos meios de comunicação. Alguns comunicam através da palavra escrita e fotografias ou ilustrações, como o jornal. Outros, através do som, como a imagem. E alguns agregam a imagem, como a televisão e a internet. Oi, Lu, como vai? Mais ou menos, Thiago. Estou um pouco triste. Você se lembra que eu tenho uma tia que é médica? Lembro, sim. Bom, ela conseguiu um trabalho numa cidade do interior, que fica no sul do Brasil, em um lugar que está muito longe daqui. Eu estou triste porque eu vou ficar com saudades dela. Bom, mas você vai poder telefonar para ela ou enviar um e-mail? Eu sei, mas o chato é que tem poucos telefones na cidade e acho que lá ainda nem chegou a internet. Também existem outras formas de comunicação, como por exemplo escrever uma carta. Vou escrever uma carta para ela e vou mandar fotos. Mesmo que ela esteja longe e que não tenha internet, as cartas, por sorte, chegam a todos os lugares. É claro, e isso me faz sentir mais perto dela. Além disso, agora eu sei como fizeram as pessoas de diferentes épocas para se comunicar estando longe. Sinto que me comunicar com a minha tia não é um problema nos tempos de hoje. Inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.